Muito bem, agora sim estamos gravando, né? E esse é um tema que eu sei que vocês sempre estão querendo descobrir, estão querendo saber o REC do momento, querendo saber o que fazer para melhorar isso tudo, né? Em relação ao Instagram. E o que eu quero trazer para vocês aqui é um pouquinho, inclusive, de um conteúdo que eu trouxe lá na última parte do Natal 3X, mas eu acho que vale compartilhar aqui com vocês, porque é uma coisa que vocês já me cansam de me ouvir falar, e eu acho que é muito relevante, né? Então, assim, eu não sei se vocês já repararam, e eu quero que vocês vão me respondendo aqui no chat. Vocês já repararam que parece uma coisa assim que algumas confeiteiras, algumas conseguem ter campanhas de sucesso, vendas recorrentes o ano todo, e tem uma galera que pode fazer um produto ótimo, maravilhoso, mas não tem os resultados do mesmo jeito? Vocês já repararam isso? Ou talvez você já esteve nessa posição e mexeu alguns pauzinhos que as coisas mudaram para você. Mas vocês já repararam que isso acontece? E eu quero saber o seguinte, você aí hoje, que está me assistindo aqui agora, você consegue ter um ano com uma regularidade de vendas, uma certa previsibilidade de faturamento mensal, ou você é aquela que só vê resultado mesmo em data comemorativa? E dá esse retorno aí, como é que está isso? Sim, Renata. A Renata podia até ter trazido aqui até para exemplo do que eu quero trazer aqui. Tenho algumas datas, tem algum retorno, é muito pouco mensal, mas em data comemorativa. Marcília não está conseguindo. Tá. O que vocês acham? Ó, que legal, hein, Laura? Depois da colmeia, passei a ter retorno. Muito bom. Magda não vende nada. O que vocês acham? Quem não está tendo resultado, quem não está vendendo nada, o que você acha que está faltando para atingir essa regularidade de vendas? Escrevam aqui para mim. Eu quero até ver, assim, que eu quero ver com vocês, assim, se desse ponto de vista, o que eu concordo com vocês ou não. Assim, se é o mesmo ponto de vista que eu tenho. Estratégia de venda e marketing. Ok. Quem mais? Alguém mais arrisca escrever algo? A Marcília, que tinha comentado ali, que não está vendendo nada também, né? Que está com dificuldade para recuperar. O que a Marcília acha que talvez esteja faltando aí para ela? Vamos escrevendo aqui no chat para mim. Acho que falta o curso da colmeia. Acompanho algumas alunas e tenho visto crescimento. Olha, hein, Marcília? Olha que você está com uma pista boa, mas calma aí, vamos situar aqui, quem sabe. Você pode até pensar em outra coisa que nem seja a colmeia ainda, se for o caso. Olha só, uma coisa que eu tenho reparado em todos esses anos aí de confeitaria e ajudando, cara, muitas alunas já passaram aqui por mim, muito mais do que 300, né? E eu percebi um padrão nessas alunas que têm resultado e nessas alunas que não têm. A Juliana está falando ali questão de organização. Sim, a organização ela é muito importante para efeitos administrativos e produtivos, Juliana. Mas, efetivamente, para atrair cliente, não é necessariamente isso que faz a diferença. Entendeu? Tem muita gente que atrai muito cliente e não tem um pingo de organização, aí é só o Deus nos acuda, né?
Mas, assim, lógico que a organização ela é super importante num negócio, mas para a questão de atração de cliente, não seria o caso aqui. Então, e dentro desses passos, o que eu percebi, o que são esses passos, o que são esses 3 pilares que eu percebi de diferencial nessas alunas? Especificamente, são 3 pontos que eu digo que eles são conectados, que eles formam essa base, eles formam um tripé, eles formam um triângulo. Porque se você reparar, se ele não tiver todos esses lados, um triângulo não se sustenta, não é mesmo? Não é um triângulo, na verdade. Então, assim, por isso que eu considero que eles estão totalmente conectados, um dependendo do outro. Se você não tiver um, o outro não funciona. E eu quero trazer eles aqui para vocês. O primeiro deles, que eu considero que é fundamental, isso daqui é a chave para um negócio, de fato, é definir o teu cliente, o teu perfil de cliente que você quer atender. E todas as pessoas, todas as confeiteiras que eu vejo que têm resultado de fato, elas têm muita clareza do perfil do cliente que elas querem atender. Elas jamais vão ser aquele tipo que vai falar assim, ai, meu Deus, eu não sei quem que é meu cliente, eu não sei como esse cliente chega em mim. Você nunca vai ouvir isso da boca delas. Por quê? Porque elas têm essa clareza de quem é esse cliente ideal delas. Quem é minha aluna aqui, que hoje fala aí que tem essa regularidade de vendas mensal e tudo mais, concorda comigo nesse aspecto? Que é muito claro o perfil de cliente e que vocês não vendem para todo mundo, vocês escolheram para quem vocês querem vender? Escrevam aqui para mim. Isso é algo que faz, olha aí, ó, a Natália, a Renata, a Marta, né? Aqui, ó, Sueila. Depois vocês vão lá e conferem o Instagram delas. A Laura, exatamente, não vende para qualquer um, sim, porque o perfil de cliente ideal é o teu, não é o meu, não é da Ana, não é da Renata, entendeu? Olha aqui o que a Renata está falando. Tem colega que diz que não sabe como eu consigo vender pelo preço que eu vendo. Por quê? Porque ela sabe quem é o perfil do cliente dela. A Marta mesmo, a Marta agora está abrindo loja e tudo mais, está numa fase, numa transição também de reposicionamento. Então, e isso acontece sim, e cada vez mais vai tendo mais clareza desse cliente ideal. E isso, gente, sem isso, esse tal do teu triângulo ali não funciona. Provavelmente, quem me escreveu aqui para mim que hoje não está vendendo, que não tem regularidade de vendas, não tem clareza desse ponto. Escreve aqui para mim, você que hoje está com essa dificuldade de venda. Você tem clareza nesse aspecto? Ou você se identifica justamente por essa falta de clareza? Porque isso é uma coisa muito certa, que se você não tem a clareza de quem é esse público que você quer atingir, o que acontece? Você não consegue estruturar essa jornada do cliente. Se você nem conhece quem é o cliente, qual que é a jornada desse cliente? E essa jornada do cliente, ela é o quê? É toda a trajetória que esse cliente faz para chegar até você, é a questão do atendimento, é a compra, é como que você atende, é esse pós-venda. A Ana, vou pegar a Ana de exemplo, porque a Ana está aparecendo bem aqui na minha frente mesmo, que eu vejo, às vezes, parece uma ou outra, mas a Ana mesmo, quando a Ana chegou na Colmeia, a Ana... pode sim, Sil. A Ana, ela ainda estava nessa fase dessa construção, de entender o cliente dela e tudo mais. E essa questão dela ter esse entendimento foi com que ela preparasse, inclusive, um espaço físico, que ela tem essa possibilidade, até para atendimento desse cliente.
ambiente que ela ia criar para receber esse cliente, não foi, Ana? Então, por exemplo, assim, era algo completamente diferente do que ela fazia antes, da proposta que ela tinha antes. Por quê? Porque ela finalmente ela entendeu o perfil do cliente dela. Né? Então, assim, isso tudo faz parte. Às vezes, não adianta pensar só, não, uma embalagem. Não, não é embalagem. A embalagem, na verdade, é do teu negócio. É como você se comporta, é como você fala, é como que as coisas que você vai postar para atrair esse cliente que você quer atender. É toda uma questão de postura e é o que a gente chama de posicionamento. E esse posicionamento só vai acontecer de forma correta quando você entende definitivamente quem é o seu cliente ideal e qual é a jornada desse cliente. E ainda falta esse último ponto desse nosso tripé, que é o que conecta tudo, que nada mais é hoje do que a nossa vitrine, a porta de entrada dessa clientela. É o primeiro lugar, o primeiro impacto visual que ele tem com a gente, que é o quê? Esse Instagram. E será que esse Instagram está realmente de acordo com o perfil do cliente que você quer ter, aquele cliente que quer comprar de você várias e várias vezes? Ou quando chega até você, a pessoa não fica? Faça uma autoanálise nesse momento e respondam aqui para mim. Como que está hoje essa casa aí de vocês? Essa loja para receber o seu cliente? Será que hoje ela está compatível com o perfil do público que você quer atrair? Ou está uma coisa meio desregulada, não está agradável do ponto de vista desse cliente? Apesar de que, se você não tem nem consciência de quem é esse cliente, você nem sabe, não é mesmo? Então, por isso que são coisas que a gente tem que começar a tentar. E eu quero trazer para vocês a minha experiência de utilização do Instagram, para vocês entenderem como que essa ferramenta foi fundamental para todos esses anos que eu trabalho dentro da confeitaria e como eu cheguei até aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, assim, eu comecei a trabalhar com confeitaria em 2009, já tem muito tempo, mas não era uma coisa principal. Eu fazia outras coisas, eu trabalhava com comércio exterior, professora universitária, então, quer dizer, era alguma coisa a mais, simplesmente porque eu gostava. Só em 2003, realmente, que eu precisei tornar essa uma atividade principal de fato. E na época, para vocês terem uma ideia, é o que eu falo, assim, eu não sei da onde que eu tirei isso. Eu não tinha um conhecimento de marketing, eu tinha um conhecimento de marketing que eu tinha, era o tradicional Kotler lá da faculdade de administração, mas eu não tinha nada profundo em relação a isso. E mesmo assim, eu tinha muita clareza do perfil da pessoa que eu gostaria atender. Eu sabia exatamente o tipo de mulher que eu queria atrair para mim para ser o meu perfil de cliente. E na época, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uma folha de caderno em que eu descrevia esse perfil dessa minha cliente. Eu descrevia ela com todos os detalhes, eu sabia o tipo de sapato que usava, o tipo de bolsa que usava, as lojas que frequentava, o tipo de carro que ela usava, a marca. Ou seja, eu sabia os detalhes. Mal eu sabia que, na verdade, eu estava definindo uma persona, um avatar. Eu não tinha esse conhecimento. Foi algo que realmente eu usei como intuitivo, prestando atenção em lojas e tudo mais, porque eu via que os públicos não eram os mesmos. E eu queria me posicionar, e principalmente, eu estava numa merda danada. Eu precisava
fazer dinheiro para colocar em casa. Tipo assim, eu fui para a confeitaria para botar a comida dentro da geladeira. Não foi porque era bonito, porque eu queria. Não, era o que eu podia. Não tinha serviço, estava no meio de um divórcio, no meio de uma ruptura de empresa e tudo mais, e eu tinha que botar comida em casa. Esse é o meu começo romântico da confeitaria em 2013. Então, eu tinha que vender e vender muito bem. E 2 crianças em casa. Então, ou seja, eu tinha que administrar essa bagaça toda. Então, assim, eu tinha muita clareza para quem que eu queria me posicionar, porque eu não queria vender nada a preço de banana para ter que trabalhar igual um cão, fazer e entrar pouco dinheiro. Então, eu comecei a observar um padrão. Esse perfil de mulher que eu tinha traçado, eu comecei, na época só tinha o Facebook, né? Eu comecei a perceber que essa mulherada, elas postavam umas fotos muito bonitas com um aplicativo chamado Instagram, que era repostado dentro do Facebook. Eu não sabia nem o que era Instagram, gente. Aí eu fui começar a entender isso. E eu percebi que o Instagram, eu não sei se vocês sabem, na época, o Instagram foi criado, ele é nativo para iPhone. E em 2013, o iPhone era assim, algo assim, pouquíssimas pessoas tinham. Mas eu percebi o seguinte, aquele perfil de cliente que eu queria atender, ela era usuária de iPhone, ela era usuária de Instagram. Eu falei, cara, é lá nessa rede social que eu quero ir. Eu tenho que estar lá. Por quê? Porque eu tenho que estar aonde que a minha cliente ideal está. Eu nem chamava de cliente ideal, eu pensava assim, sei lá, eu não sabia, não chamava de nada, eu só pensava assim, as pessoas que eu quero atender estão lá. E foi então que eu peguei, e está aqui, ó, gente, prova aqui, ó, 4 de janeiro de 2013, era uma segunda-feira, foi o dia que eu abri a minha conta no Instagram. Esse foi o primeiro post que eu fiz. Eu fui lá, cacetei um monte de, por exemplo, assim, essas aqui ó, são as primeiras postagens que eu fiz, né? E eu coloquei tudo que eu tinha de trabalho lá, eu fui colocando lá só para encher uma conta. E na época, assim, o Instagram era muito diferente do que é hoje. O Instagram, ele era uma sequência cronológica. Outra coisa que era diferente também, as hashtags, elas tinham um potencializador de distribuição muito diferente do que tem hoje. É aquela coisa, a conta na época, ela estava crescendo no Brasil, ela estava aparecendo, então a distribuição era absurda. Então, ou seja, eu dei sorte nesse começo? Ok, posso ter dado sorte, mas eu dei sorte com uma certa visão. Eu vi uma oportunidade e eu me joguei lá. E o que aconteceu? Simplesmente, 1 ano depois, além de eu já ter ganho uma notoriedade, né, uma visibilidade dentro da minha cidade, eu já tinha essa visibilidade em nível nacional. Eu comecei a dar aula em Porto Alegre, dar aula em São Paulo, dar aula no Rio, em BH. Aqui, por exemplo, essa primeira foto é uma turma que eu fiz lá dentro da chocolateria, da Simone Zumi. E aí outros lugares, outras escolas de confeitarias. Ou seja, o Instagram me deu isso, essa visibilidade. Se eu não tivesse usado essa ferramenta, eu não teria. Aqui, ó, por exemplo, assim, pontes de outras conexões. Aqui, ó, fiz festa com Juliana Françoso, fiz festa com Andréa Guimarães. Hoje, essas pessoas estão em nível nacional até hoje, são referências de festa nacional. Se eu não tivesse usado essa ferramenta, será que eu tinha conseguido isso? Não, eu estaria escondida dentro da minha cidade, no mesmo lugar que eu estava. Né? E isso foi me dando visibilidade para quê? Matéria de jornal, impresso, escrito, vídeo, enfim, foi aparecendo. E isso, o que eu estou trazendo aqui para vocês, é privilégio só meu? Não. Hoje eu já tenho alunas que usam exatamente isso tudo aqui que eu estou fazendo, essa trajetória,
para fazer isso. Quantas alunas minhas, eu via, por exemplo, a Marta está aqui. A Marta é uma pessoa que já apareceu em matéria de jornal na cidade dela, jornal impresso, TV e tudo mais. Então, ou seja, a gente utiliza a rede social e o nosso posicionamento para a gente furar a bolha, inclusive, de rede social. Mas esse é um instrumento. E que não pode ser desprezado, não pode ser minimizado. Ele tem esse potencial, né? Então, assim, e aí só que aconteceu o seguinte, aí foi indo sempre na parte do doce, tal, pá. Em 2018, eu já comecei a fazer programas de jornadas de empreendedorismo na confeitaria. Eram programas voluntários, eu juntava uma mulherada em lugares aqui da minha cidade mesmo, e ia promovendo esses encontros. E eu já fui começar a sair dessa parte, quer dizer, na verdade, não tinha saído ainda, mas eu comecei a furar uma outra bolha, uma outra camada de coisas que faziam meu olho brilhar mais, que era falar para as confeiteiras, e não somente eu fazer os doces. E com isso foi acontecendo o quê? Eu fui dando foco cada vez mais na parte das aulas e tudo mais, e chegou um momento que eu quis me desfazer das encomendas e focar apenas nas aulas. E o que aconteceu? Aquela minha conta antiga do Instagram, muita gente aqui, às vezes, é lá daquela época, lembra que eu tinha uma conta que eu tinha praticamente 30 mil seguidores nessa conta. Hoje ela está caindo aqui porque ela está lá abandonada, né? Está fechada, está abandonada. Então, o que acontece? Essa conta, com 30 mil pessoas, ela não me representava mais. Essas pessoas que estavam ali, elas não se conectavam mais comigo. Por quê? Porque ali tinha gente muito da aula de confeitaria, muita gente da parte de encomenda, decoradores de festa, ou seja, eu não estava mais me comunicando com esse público. E eu comecei a patinar nessa conta. Por quê? Porque era muita gente para o meu conteúdo ser distribuído e não chegava nas pessoas que realmente interessavam, que era uma parcela muito pequenininha. Por quê? Porque eu estava redefinindo um posicionamento. E foi quando eu resolvi, em outubro do ano passado, liquidar com essa conta, sair dessa conta e fundar uma nova conta. Muita gente me chamou de maluca. Pô, porque não sei o quê, mas é o que eu pensei. Cara, esse número é vaidade. Tipo assim, é um trabalho que eu construí, tal, que eu honro muito toda essa trajetória, ok. Mas hoje, esse número não me ajudava mais em relação ao meu trabalho. Então, assim, era uma luta muito grande para distribuir o que eu queria distribuir, para alcançar as pessoas que faziam sentido para mim. E por isso eu não tive ego e nem vaidade de abrir mão e começar tudo do zero. E eu falei, quem quiser realmente, quem estiver conectado comigo, vai vir e vai se conectar e vai começar a me seguir. Então, de outubro para cá, que eu venho construindo essa conta. Então, assim, é um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. E talvez você pense assim, não, largou 30 mil seguidores para cá, talvez isso tenha impactado na parte financeira. Não, não impactou na parte financeira. E sabe por quê? Porque nessa conta aqui, eu estava me comunicando efetivamente para as pessoas que me interessavam no momento, para as pessoas para as quais eu estava trabalhando como meu perfil de cliente ideal. Vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar aqui para vocês? O porquê e por que eu estou te contando tudo isso? Porque muitas vezes vocês se apegam em quantidade, em números, achando que vocês precisam ter muita gente para ter resultado no negócio de vocês.
Porque o que interessa, de fato, é ter as pessoas certas. O que adiantava eu ter 30 mil seguidores se eu não estava me comunicando para as pessoas certas? Vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Por isso, assim, sabe aquelas listas de grupos que rola assim? Ai, gente, vamos uma seguir a outra para ajudar, para todo mundo crescer. Gente, que ilusão aquilo. Para! O que uma colega, né, confeiteira te seguindo vai ajudar o teu perfil? Ela não é teu cliente. Sabe? Pode parecer meio duro isso, mas é isso que eu vou falar para vocês. Quantas pessoas que eu conheço, alunas, inclusive, que às vezes chegam e falam assim, ai, Ju, se dá até tristeza, só quem curte, comenta minhas coisas é só colega. Quantas falam isso? E o que interessa? Você ter interação, você ter curtida, você ter comentário, ser de colega. E o dinheiro, cadê? A coleguinha te ajuda, bota um dinheirinho todo mês lá na tua conta para pagar os boletos aí dos teus filhos? Plano de saúde, escola das crianças? Né? Então, quer dizer, gente, não interessa. O que interessa é ter seguidor que realmente é potencial cliente. Não que necessariamente todos os seus seguidores vão ser seus clientes, mas eles têm potencial de compra, de virarem clientes. Hoje, por exemplo, voltando esse slide aqui, ó, mesmo que eu voltasse para essa conta hoje, 26.600 seguidores, é uma conta grandinha, né? Quem ali estava disposto a pagar uma mentoria para mim? Quem aqui estava disposto a fazer um workshop comigo? Quem aqui que estava disposto a estar aqui 10 horas da manhã para aprender sobre coisas relativas ao empreendedorismo na confeitaria? Então, isso não me interessa. Me interessa isso daqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. 5.264 pessoas, acho que tem um pouquinho mais já do dia que eu fiz esse print. Essas pessoas aqui, nem todas são minhas clientes, mas elas podem, algum dia, se tornarem minhas clientes. Elas se interessam por que eu estou falando. Por quê? Porque hoje meu perfil só tem absolutamente sobre isso. E eu me posiciono como tal. Eu não sou uma criadora de conteúdo, eu não sou uma blogueira. Eu trabalho com educação. Eu dou aula de empreendedorismo para confeitaria. Então, vocês entram no meu perfil sabendo o que eu faço, sabendo que eu vou trazer um conteúdo relevante para você, mas eu vou vender meus cursos, sim. Vocês estão entendendo? Por isso que, muitas vezes, essa comunicação é truncada no perfil de vocês, que, por exemplo, às vezes começa a gerar conteúdo para outra confeiteira e não com foco no teu cliente, que é o que te interessa, que é o paga as tuas contas. Você está captando a ideia aqui do que eu estou te falando? É isso que eu quero que vocês entendam quando a gente define esse cliente ideal. A gente entende essa jornada do cliente e a gente ajusta o nosso Instagram realmente para se comunicar com esse potencial cliente. E não com número. Porque eu tenho certeza que quem chegar ali na minha conta vai se conectar com o que tem ali. Sabe? Isso é uma coisa assim que é muito importante que vocês entendam, né? E por isso que eu falo sempre, para criar uma rede social que vai atrair cliente certo, você tem que entender essa base de como estruturar esse seu Instagram, que ele, na verdade, ele é definido pelo teu cliente ideal e essa jornada do cliente, você entender isso.
E o que, afinal de contas, qual é a transformação que você gera? Exatamente, Renata, exatamente. Para quê? É o tipo da coisa, a menos que você queira, a Renata está trazendo aqui, né? Ontem tive uma discussão sobre isso, manter o foco nos meus clientes e não gerar conteúdo para as outras confeiteiras. Exatamente, a menos que você não, agora eu vou mudar meu posicionamento, eu vou dar aula. Aí você pode até dosar o seu conteúdo, mas não é o caso, até onde eu sei. Pode ser que mude em algum momento, aí você vai ver. Pode falar, Renata. Não, então, a questão toda foi que aquela marca de impressora para biscoito começou a me seguir, né? Daí eu comecei a brincar. Falei, eles podiam me patrocinar, porque é uma fortuna aquela impressora. Daí, para eu poder me qualificar como alguém que representasse a marca, eu teria que divulgar para outras confeiteiras, né? Mas não é meu foco, eu não quero isso, eu não quero... quero sim a impressora, com certeza adoraria ganhar e faria muita propaganda, mas aí o que ia acontecer? Eu ia começar a atrair um foco que não é o meu consumidor, né? Eu não tenho o menor interesse em dar aula, muitas pessoas me pedem, mas eu falo assim, ó, em Goiânia a Isabela dá aula. Exatamente. Mas assim, né? Não, e aí foi a questão. Aí meu marido assim, mas não seria o caso de você trocar de foco? Eu falei, mas eu não quero. Quem paga minhas contas não são outras confeiteiras, são meus clientes. E eles compram produto. Meu foco é em produto. É isso. Exatamente. E é isso, Renata, que eu falo da clareza do que a gente quer. Por exemplo, assim, quando eu migrei, quando me chamaram de louca, é isso que eu falei. Não está ali. Eu não quero mais isso. Né? Eu não quero mais fazer encomenda, eu quero, é isso que eu estou fazendo hoje. Nesse momento, nessa altura da vida, o que me toca o coração é isso, é falar de empreendedorismo para a confeitaria. E não fazer doce, não atender cliente mais. Não é meu foco. Hoje, meu foco são as confeiteiras de fato. Então, por isso que eu migrei sem dor de coração. Então, assim, essa transformação, quando você tem essa clareza, isso vai te gerar resultados efetivos, né? Então, assim, isso que a Renata trouxe é uma questão, assim, muito importante, porque aí que está a questão do foco. E a galera que reclama, às vezes, de não ter resultado, é justamente isso, porque não tem ideia para quem se comunicar de fato. Né? E aquela coisa assim, tá, Jússi, e aí? Mas e se você pudesse aplicar isso imediatamente hoje no teu negócio? É aquela velha história. Gente, eu tenho certeza que se você começasse isso hoje, certeza de que você teria novos clientes querendo comprar de você ainda no mês de outubro. Vocês devem estar achando que é loucura, mas não é. E eu estou aqui de prova que eu tenho uma aluna aqui que faz essa transformação muito rápida, né? E eu gostaria, assim, de pedir para vocês a permissão, que eu queria mostrar para vocês como que vocês podem ter meu acompanhamento nessas próximas semanas para fazer realmente o Instagram fazer isso para vocês. E em 30 dias, isso é possível. Vocês topam eu mostrar isso para vocês? Vocês me autorizam eu mostrar isso para vocês? Escreve aí no chat. Renata, calma aí que tu não vai começar a fazer doideira aí ainda não. Segura tuas ondas aí que eu vou te ajudar. Mas peraí, não começa a fazer merda aqui antes de eu te orientar aí, não. Né? O que eu quero te mostrar, gente, quero mostrar para vocês aqui, ó, é o tipo da coisa assim, por isso que eu trouxe um pouquinho da minha história para vocês, porque é a minha experiência prática. É alguém que é confeiteira mesmo, usando o Instagram para vender confeitaria, se posicionar de acordo, ou seja, isso foi me rendendo tudo aquilo ali que eu fui mostrando para vocês, e fora a experiência de ajudar tem muito mais de 100 alunas, né? Só de colmeia tem mais de 300 alunas, né? Aplicar isso de fato. E a galera que começa a aplicar isso vai tendo resultado. Ou seja,
você trazer bons clientes, ou seja, não é só aquele cliente mala, sem alça, que não valoriza o teu trabalho, mas trazer cliente que importa, que paga o preço que você vai dar. Esse é o tipo de cliente que você pode cobrar o certo, sem medo de perder venda. E com isso você não vai precisar ficar lá mais horas trabalhando, né? E é isso que eu quero mostrar aqui, ó. Só esse daqui, ó, esse vídeo aqui da Suela. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Dá para ouvir o som? Acho que não dá, né? Valor de faturamento. Já tem um resultado muito grande logo no início das esse mês de agosto, né? Fiz um ano, né? Que eu entrei para E depois desse um ano, fazendo todos os processos, seguindo tudo que a Júcia sempre explica para a gente, fazendo balanço, né, de tudo que foi feito, né, durante o ano, e fazendo as contas, hoje eu faço 20 vezes mais do que quando eu comecei lá um ano atrás. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês. É algo que é muito surpreendente, né? Então, assim, quando a gente coloca na ponta do papel, a gente fica mesmo impressionada. Eu acho que ele bugou aqui o som, mas é isso que eu queria mostrar para vocês, assim, por exemplo, assim, eu trouxe 3 exemplos aqui de alunas para vocês, que eu quero mostrar até uma coisa que é algo, assim, que foge um pouquinho, fica fora da curva. A Suela é o tipo da pessoa que a Suela não é aquela papagaia de pirata de Instagram, que aparece lá o tempo todo, mas a Suela, ela se posiciona muito bem para a clientela dela. O tipo de foto, o tipo de comunicação, quando ela tem algum evento que ela sai, que ela coloca, ou seja, isso é posicionamento, porque ela conhece essa jornada de cliente e o tipo de cliente que ela quer atrair. E olha isso daqui, gente. 20 vezes o faturamento. Não é triplicar o faturamento, não é quintuplicar o faturamento. 20 vezes. Tá? Outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, de pessoas também que não são de aparecer, mas só da clientela bater o olho no Instagram delas, se conecta com elas. Por quê? Porque elas conseguem passar através das fotos delas, das legendas delas, do que elas explicam lá nos stories e tudo mais, muitas vezes falando, só falando. Por quê? Porque elas não gostam de aparecer, mas elas têm resultados. E isso em função do posicionamento delas. Olha aqui, ó, eu trouxe a Ana Lu e trouxe, interessante, eu trouxe gente aqui, ó, de lugares muito diferentes do país. A Suela está lá no interior de Santa Catarina, a Ana Lu está lá na região metropolitana de Pará, do Pará, tá? Então é longe para caramba. Tem a Mirtes aqui, que está no interior de São Paulo, né? Então, por exemplo, assim, elas não são pessoas que aparecem muito, mas estrategicamente como aparecer. Estão os produtos delas lá, mas estão os produtos delas contextualizados, de acordo com o perfil do cliente que elas querem atingir. Você entra numa bio delas, elas têm bios interessantes, as pessoas querem saber mais. Os destaques delas estão todos organizados, as pessoas sabem como entrar, como encomendar, o que fazer. Não é uma coisa que está aqui jogada do nada. As pessoas entram e têm direção. E outra coisa, só da pessoa entrar aqui, a pessoa sabe se aquilo ali é para ela ou não é. Por que quando elas fazem anúncio, os anúncios delas dão certos? Por quê? Porque elas sabem as segmentações certinhas do tipo de cliente que ela quer atrair. E quando o anúncio chega para esse cliente e o cliente olha o perfil delas, ele fica. Por quê? Porque ela está fazendo anúncio
o tipo de perfil de público que vai se conectar, não só com aquela foto que ela postou, que ela impulsionou, que ela patrocinou, mas sim com o todo da conta delas. Sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. O ano passado mesmo, a Suela fez, eu lembro que a Suela fez uma casa de biscoito, e ela nem queria fazer muito, porque dá trabalho e tudo mais, e ela botou como meta vender 10. E ela botou o anúncio. Gente, ela vendeu tudo. Ela só não vendeu mais porque ela não queria mais fazer aquilo lá. Ela limitou. Mas, ou seja, quantas de vocês muitas vezes reclamam que anúncio não dá certo, mas o anúncio não dá certo por quê? Porque você não sabe fazer a segmentação, porque você não conhece o teu perfil de cliente. Os anúncios não têm resultado, porque às vezes é uma foto muito boa que você posta no anúncio, mas a pessoa chega no teu perfil, é uma zona. Perfil atraente. Né? Então, assim, por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês, justamente para isso, para mostrar, olha aqui, ó, a maioria pelo anúncio pago de R$30 que ela fez, e ela vendeu 12 casas, eu acho que foram 12 casas a 180, né, Suela, a tua casa, não foi isso? Então, façam as contas aí, você pegar 180 vezes 12 e você investir em tráfego R$30, gente. Olha o retorno disso. Mas será que o retorno foi só o anúncio? Não. O investimento dela na dedicação do perfil dela e no conhecimento do cliente que ela queria atingir. Isso também é investimento. Então, as coisas, às vezes, acontecem gradual, não é mágica. Muitas vezes você quer ter um resultado muito efetivo numa ação de Natal, numa ação de Dia das Crianças, de não sei o quê, mas você não tem, na verdade, essa base que elas têm, que é justamente entender muito bem o cliente ideal delas e entender muito bem a jornada desse cliente, que aí elas conseguem construir uma rede social que vai fazer com que a venda seja interessante. As pessoas vão entrar no perfil delas e vão querer ficar, e vão querer comprar. E quem não se conecta com elas, cai fora. Já olha, não, isso aqui não é para mim. E tá tudo bem, nem todo mundo vai ser para você. Mas o que interessa é que fique quem realmente valorize o teu trabalho. E mesmo que sejam poucos, mas que esses poucos realmente sejam os clientes certos. É isso que interessa, né? Então, assim, o que elas têm em comum de fato? Conhecem muito bem o perfil do cliente delas, se posicionam de acordo, conhecem a jornada do cliente e vão atrás, inclusive, de networking que favoreça o negócio delas. E o Instagram delas mostra exatamente o perfil do cliente que elas querem atrair. Por isso que tem resultado, gente. Por isso que tem resultado. E, assim, eu quero pensar que vocês reflitam aqui agora. Para vocês que hoje estão dizendo que não tem resultado, o que está faltando para ti, com base nesses exemplos que eu estou trazendo aqui? Me conta aí. Vou dar um tempinho aqui para vocês aí escreverem para mim, que eu quero ler as respostas. Exatamente aqui a Suela. Foto vende, gente. Ih, foto é maravilhosa. Posicionamento correto. Mas nós, a Renata, nós já vamos dar um rumo na Renata. Então, tudo muda aí, perderam o rumo aí depois dessa. Mas é verdade, gente. Constância nas postagens. É aquela velha história, Vanessa. Será que é só constância nas postagens ou é o tipo da postagem? Magda, curso da Jus. Então, peraí, Magda, pera daí que eu já vou te dar uma oportunidade aí. Pois é, gente. E eu sei que, às vezes, fazer tudo isso na base da tentativa e erro, pegando uma dica aqui, ali e tudo mais, é desafiador.
E eu sei disso. E todas essas minhas alunas, elas tiveram essa minha ajuda para construir isso, e de uma forma acelerada. Sempre, todas aqui, é o que eu falo, bom trabalho, todas vocês têm, mas às vezes precisa de alguns ajustes para direcionar tudo isso, para potencializar o que você já faz de tão bom, né? Então, o que eu estou propondo aqui para vocês nesse momento, especialmente agora no segundo semestre, que vai chegar Natal, vai chegar um monte de oportunidade e talvez você não esteja pronta para receber cliente de fato. E você se frustre com resultados. Então, eu quero mostrar para vocês esse meu programa novo, que é a formação FAVO, e eu vou te contar o que vai ser essa formação FAVO. Né? A formação FAVO, ele é um programa que eu vou te ajudar a colocar em prática toda a base de foco, atração, tá tudo aqui, ó, foco, atração e vendas online. O que seria esse foco? Isso é um programa de 30 dias, tá, gente? Um programa de toda semana. Nós vamos pegar o conteúdo base do FAVO, que já é um método pronto, totalmente gravado, só que eu vou fazer eles com vocês na prática. Nessa primeira semana, que o encontro vai ser no dia 5/10, a gente vai trabalhar cliente ideal, ponto de partida. Eu vou fazer junto com vocês toda essa construção desse cliente ideal. Por quê? Porque é ele que vai te trazer clareza de todas as ações que você vai ter que colocar e implementar dentro do teu negócio. Na segunda semana, o nosso encontro vai ser, o tema dele vai ser a parte da atração, que é o posicionamento e a jornada. Como que você vai se posicionar, qual que é a jornada do teu cliente para você poder entender quais as ações que você vai fazer, vai colocar em prática para poder atrair esse cliente certo, né? A terceira semana, a gente vai pegar todo esse conteúdo da primeira e da segunda semana e a gente vai realmente transferir isso para o teu Instagram de uma forma prática. Como que eu vou trazer todas essas informações para o Instagram e construir esse meu Instagram a meu favor, né? Ou seja, gente, eu vou mostrar todo o caminho para vocês, sabe? Toda essa parte, o que vocês precisarem realmente fazer isso daí. Na quarta semana, a gente faz um alinhamento de absolutamente tudo, né? A gente vai fazer, vamos colocar assim, vamos fazer um pente fino em todas as contas. Por que eu posso fazer isso? Porque isso vai ser um grupo muito pequeno, com vagas limitadas, isso não vai ser grupão, não é tipo assim, igual o Natal 3X, que a gente teve 92 pessoas, não, de forma alguma. Isso é um grupo pequeno, para poucas pessoas, para eu poder realmente dar essa atenção e fazer esse troço rodar em 4 semanas. É execução e prática, conteúdo, tem base, tudo, mas é prática. Essa que é a ideia. Então, aí, como que vai ser essa experiência? Como que a gente vai fazer isso daqui? Gente, são 30 dias a partir ali do dia 5 de outubro, que é quando vai começar. A gente vai ter 4 reuniões online, uma vez toda semana, vocês já viram as datas, a gente vai se encontrar para poder tirar todas essas dúvidas e realmente aplicar uma a uma de vocês que entrar para o programa, né? Então, a partir disso, eu também vou receber de vocês um relatório, vocês vão escrever para mim a tua história, eu vou entender o teu negócio, eu vou entrar no teu Instagram e eu vou sugerir para você diretamente, se eu fosse você, esse é o papel do mentor, se eu fosse você, o que eu faria no seu lugar? O que eu traria? Qual é o tom de conversa que eu traria para a minha audiência? Como que eu faria isso? Entendeu? É aquela velha história, gente, eu vou estar praticamente fazendo serviço por você. É uma consultoria praticamente, né? Então, o que a gente vai fazer? Construir essa estratégia de anúncio, de postagem, tudo isso que você precisar para a gente fazer, e coisas que você não depende apenas do aplicativo. Veja bem, essas minhas alunas hoje, elas entendem como fazer a roda girar, independente de rede social.
E isso também tem a ver com o posicionamento adotado, né? Então, ou seja, depois que você se inscrever, você vai receber um contato da minha equipe, que isso vai acontecer a partir de amanhã, na verdade, né? Então, via WhatsApp, te dando um formulário justamente para você contar toda a tua historinha e tudo mais, e você vai já receber uma orientação do que você vai assistir nessa primeira, dentro, que vai estar dentro da plataforma para o nosso próximo, para o nosso encontro ao vivo, que vai ser no dia 5, na próxima semana. Então, você já vai ter toda essa orientação do que você fazer. Já tem gente que já entrou no domingo, então, mas a partir de amanhã, Larissa vai entrar em contato com vocês para orientar. E como que vai funcionar também outra parte, como que você tira dúvida? Vai ter um grupo no WhatsApp, todos os dias a Larissa vai disponibilizar um formulário para você colocar suas perguntas, né? Então, nesse formulário que vai ter as perguntas, você vai colocar quantas perguntas você quiser, e 11 horas a Larissa vai me entregar esses formulários, e até 14 horas eu vou responder por áudio uma a uma dessas perguntas. Por que eu vou responder por áudio? Para isso não se perder dentro do grupo. Então, ela vai colocar lá, ó, Renata, aqui a tua resposta. E vai vir o áudio, por quê? Para não perder informação dentro do grupo. Então, diariamente, de segunda a sexta, você vai ter essas respostas. Indaiá, uma vez por semana, depois eu retorno lá as datas, tá? Que eu passei aqui, mas eu já retorno ali para você, tá? Esses momentos ao vivo é um período de mentoria mesmo, quer dizer, o fato de você estar recebendo o meu áudio, isso já é uma mentoria. A mentoria em si, ela não é só encontro ao vivo, gente. A mentoria é qualquer resposta que eu der para você. Isso é uma mentoria. A mentoria é uma orientação. Só que nesses momentos ao vivo, você vai ter essa oportunidade de bater um papo ali, de conversar realmente para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que esteja ali ainda pegando no teu entendimento, no que estaria acontecendo, né? E qual que é o investimento para a formação FAVO? Esse programa, ele vai sair a R$ 994, você pode dividir em 12 vezes de R$ 98,40. Eu fiz até o cálculo aqui. Gente, é R$ 3,28 por dia. Acho que vale o investimento para você começar a atrair cliente e resultado de fato para a tua conta, né? Não é algo assim, ai, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes tem vontade de entrar na colmeia, tal, que é mais completa, é mais tempo, é mais acesso e tudo mais, e não pode. Mas, de repente, bota o pezinho aqui que você já vai dar um gás e, com certeza, você vai fazer grana para depois você ir para um próximo passo e ir lá para a colmeia. Aí você pode me perguntar assim, Jus, já sou aluna do FAVO, posso entrar nesse programa? Pode, mas você vai ter uma vantagem que, lógico, você não vai pagar a formação inteira. Hoje, o FAVO ele é vendido a R$ 494. Então, arredondando, eu vou te dar R$ 500 de desconto, você vai pagar só R$ 494, é só me pedir o link que eu te passo. Então, alunas do FAVO têm essa vantagem aqui, esse diferencial, né? Então, assim, fora isso, de bônus, você vai ter... Ai, obrigada, Renata. Você vai ter análise da bio do Instagram, tá? Esse daqui, deixa eu até tirar aqui. Eu tinha colocado só para as alunas do FAVO no domingo, mas as alunas do FAVO no domingo sabem que eu tive um problema com transmissão, com tudo, então ficou assim bem chato esse negócio, tanto é que eu regravei uma aula para elas, a última, porque foi horrível, assim, em termos de transmissão. Então, eu resolvi deixar esse bônus aqui também de análise de bio, que eu vou mandar um relatório em PDF, sugerindo tudo o que você precisa trocar aí hoje na sua bio, com o link, com tudo, tá? O segundo bônus, você vai receber um pack completo de arte editável e uma aula do Canva prontinho já, por exemplo, para a tua programação de Natal. Já está pronto, 20 dias de postagem, prontos para o teu Natal. E o terceiro bônus, que é uma joia, para quem não fez ainda, é o workshop WhatsApp Business para confeitaria,
que você vai transformar ali o teu WhatsApp Business na tua lojinha. E isso integrado, né, a comunicação com o Instagram. Ou seja, está tudo interligado. Então, assim, e até quando que você pode se inscrever? Até sexta-feira, gente. Até sexta-feira vai encerrar a inscrição desse programa, porque eu quero dar atenção para a galera que vai começar semana que vem. A Renata até postou as datas ali já. Então, dia 5, dia 13, 19 e 26 de outubro. Ou seja, durante 30 dias, você vai fazer esse programa. Ou seja, quem sempre falou, ai, não consigo entender isso, não consigo colocar em prática, não sei como é que é o meu cliente ideal, pronto, eu vou fazer junto contigo. Então, não tem desculpa. Então, a galera que quiser, eu vou até ver aqui onde é que está o meu negócio aqui. Eu vou, enfim, eu vou passar lá no grupo VIP, eu vou colocar o link para vocês. Vocês dão uma lida lá na página, todas as informações, tudo direitinho, que vou passar para vocês. Deixa eu até fechar aqui o Instagram, que aí eu fico só com vocês. Alguma pergunta, gente? Bora lá, manda aí que agora eu estou desse conteúdo todo aí. O que é que vocês têm de pergunta? Me mandem que eu vou responder vocês. Deixa eu só achar aqui o negócio aqui que eu já mando aqui para vocês. Eita, que tá tudo lento a internet agora. Todo mundo entendeu todo esse conteúdo? Ou, tipo assim, ah, nem preciso disso, tá tudo tranquilo. Só me dá um feedback aí. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Essa base? Vocês vão me deixar falando sozinha aqui? É? Não, né? Renata, muito. Sim, é isso, gente. É isso, essa diferença. E o que a Renata Leite trouxe aqui é um puta de um exemplo. Um baita de um exemplo, porque é isso mesmo que acontece. Se você não tem essa clareza, meu, não tem. Por isso que ela abriu mão de fazer uma, vamos colocar assim, de fazer uma publi lá. Por quê? Porque não se conectava com o negócio dela, com o que ela queria. Fala, Maria José. Pode falar, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa, Maria José? Acho que não. Magda, tem algo relacionado à entrega, uma luz para essa questão, muito sentido. Exatamente, gente. Então, às vezes, não adianta ficar reclamando só de entrega do Instagram, algoritmo e tal, se na verdade você nem se comunica com quem tem que se comunicar de fato, está reclamando do quê? Né? Então, assim, a gente, lógico que antigamente a ferramenta ela era muito melhor do que era hoje, em entrega e tudo mais. Só que a gente tem que fazer o básico. A gente tem que fazer o feijão com arroz, senão não adianta. E minimizar a ferramenta é um contrassenso, né? Então, assim, é o tipo da coisa que não tem como ir contra. A gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor, usar essa ferramenta para jogar o nosso jogo de acordo. Ali é o nosso portfólio, querendo ou não, e é o jeito como que a gente se mostra para o nosso cliente que é que vai fazer ele comprar da gente ou não. Então, assim, a ferramenta tem que usar com intencionalidade. E quem quiser essa ajuda aí para dar um pontapé aí nesse troço aí no que tiver travado, conta comigo, vem embora, que a gente vai
ajudar vocês aí a criar isso aí, ó, plano de ação, ó, porrada, tiro e bomba, 30 dias. Quem quer se movimentar aí, bora. Por quê? Você pensa, final de outubro, você está com essa tua conta redonda para você fazer o lançamento da tua campanha de Natal e provavelmente colher muito mais resultados do que até então você já teve. Então, para essa semana, galerinha, era isso que eu tinha para vocês, estão todas caladas aí. Seguimos o barco e vamos ver o que nós trazemos aqui na semana que vem. Qualquer coisa, me chamem lá no meu WhatsApp, me mandem notícias. Deixei o link para vocês lá no grupo, dá uma olhadinha, dá uma lida na página com calma, com tranquilidade, e qualquer dúvida, vem falar comigo. E já sabe, quem já tem o Favo, fala comigo, que daí eu dou o link diferenciado para vocês não precisam pagar a formação completa. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima. E outra coisa, quem é colmeia aí, se prepare que semana que vem eu vou trazer um negócio para vocês, hein? Todas. Tem coisa nova aí, tá bom? Um beijo.